Existe uma ferramenta bem específica no ArchiCAD que pode quebrar um baita de um galho em várias situações de projeto, mas eu aposto que tu nunca utilizou ela. Essa é a ferramenta Membrana e aqui nesse vídeo eu vou te mostrar as principais instruções que você precisa conhecer para utilizar ela nos seus projetos. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like nesse vídeo se o conteúdo foi relevante para ti e clica no botão do sininho aqui para ativar o lembrete também para sempre receber notificações quando tiver vídeo novo da Hub aqui no YouTube. A ferramenta Membrana, então, é uma das que eu menos vejo sendo exploradas ultimamente pelo pessoal que utiliza o ArchiCAD, mas é uma das que mais tem potencial aqui de modelagem. Então, olha só, vou pegar ela aqui, clicar e pressionar no menu da esquerda, e eu vou pegar esse favorito aqui, estrutura tipo casca, que é uma estrutura básica aqui de membrana. Vocês veem que ela já está aqui classificada como cobertura, ela tem o seu próprio vegetal, arquicobertura também, e aqui a gente tem os nossos métodos de geometria, que é a maior parte do que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Eu vou pegar então o primeiro método de geometria, que é o extrudido, e eu vou pegar também o primeiro método de construção dele, que é o simples. E olha só, na minha tela aqui em planta baixa, eu vou dar um clique para inserir o primeiro ponto de vetor da extrusão dele. Eu vou indicar aqui que ele vai ter 5 metros nesse sentido, e agora a gente vai dar o segundo ponto de vetor aqui de extrusão, que eu vou botar 5 metros também. Vamos abrir o ambiente 3D para ver o que está acontecendo, e vocês podem ver que a gente fez uma estrutura aqui que praticamente é uma casca, né, com uma curvatura. E é muito legal que a gente pode ainda clicar aqui no ponto de referência aqui da membrana, e a gente pode inserir novos vértices, como vocês podem ver aqui. A gente pode também curvar mais a aresta, a gente pode afastar a aresta também, e por aí vai. A gente tem várias opções. Deixa eu inserir aqui um novo vértice para vocês observarem, que dessa maneira a gente deixa aqui a curvatura, né, reta, sem curvatura nenhuma, na verdade. Eu posso clicar mais uma vez para inserir agora esse novo ponto de vértice, e a gente vai fazendo aqui a estrutura aumentar no eixo Z. Deixa eu inserir aqui com 5 metros de altura. Então, olha só que interessante. E a gente ainda pode clicar aqui na linha de referência dela e vamos curvar aqui, por exemplo, vamos fazer uma forma bem diferentona. Deixa eu curvar a partir aqui do ponto de tangência dela. E olha só que interessante, é uma cobertura bem diferente daí, né? Foge um pouco dos elementos mais convencionais de modelagem aqui do ArchiCAD. Além disso, cabe mostrar aqui para vocês também que a gente pode clicar no vértice aqui da linha de referência dessa membrana para habilitar aqui a opção de continuar o perfil. Olha só que interessante. Vou dar um clique nela e assim a gente pode fazer novas inserções aqui do perfil. Olha só, dei um clique aqui com uma dimensão qualquer. Eu vou aumentar aqui mais 8 metros para cima. Aí depois eu vou jogar aqui para o eixo X mais 3 metros. E assim eu vou indo. Deixa eu fazer aqui mais inclinado agora em 45 graus. E eu vou dar mais um clique aqui no mesmo ponto para eu finalizar ele. E olha só que interessante, pessoal. Dessa maneira a gente tem essa nossa cobertura aqui com um formato super flexível, como vocês podem observar. E olha só, pessoal, aqui nesse trecho vocês veem que a gente deveria ter que aumentar aqui, né, elevar a nossa membrana para ela não ficar aqui embaixo do terreno, certo? Isso é super possível, é só a gente vir aqui no vínculo dela com o piso de origem e colocar aqui o mesmo valor referente à sua espessura, ó. Vou botar 20 centímetros e ele aumenta aqui de acordo, ó, e fica tudo certo. Ou se não, deixa eu dar um Ctrl Z. A gente poderia inverter a posição da linha de referência aqui da membrana, clicando aqui em inverter, e daí ele se ajusta, porque daí ele vai entender que a membrana vai crescer para cima em relação à sua dimensão aqui de espessura, certo? E o legal, como eu já tinha mostrado para vocês ainda, é que a gente pode clicar aqui na nossa linha de referência e a gente pode modificar ainda mais o desenho aqui dessa membrana, olha só. Vamos lá para o próximo método, vou em planta baixa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o nosso terreno para o lado, a gente ter aqui mais espaço para criar mais membranas. Vou pegar a ferramenta membrana de novo e ainda com o mesmo método de geometria, agora eu vou trocar o método de construção, vai ser o detalhado. E nesse caso, pessoal, eu vou estar modelando aqui a minha membrana em planta baixa, mas eu vou estar trabalhando com ela como se eu estivesse visualizando ela como uma elevação frontal dessa membrana. Então, olha só, eu vou dar um clique aqui para iniciar, vou trabalhar aqui com 5 metros de altura, no caso, né? Vou fazer aqui mais um segmento aqui de 4 metros, vou fazer ela meio inclinada para cá, meio sem dimensão, vou inclinar para cá agora com 7 metros e por aí vai, até eu finalizar clicando mais uma vez. Agora, apareceu aqui uma janelinha indicando qual que vai ser a dimensão da extrusão aqui dessa membrana. Eu vou deixar com 3 metros mesmo, vou dar um OK. E olha só, ela foi construída, deixa eu abrir um ambiente 3D para mostrar para vocês. Então agora que a gente construiu ela aqui, só que de uma maneira planificada, né, a gente tem que rotacionar ela para ela ficar numa posição adequada aqui para nossa cobertura. Então eu vou selecionar ela aqui
em 3D mesmo e eu vou apertar o Ctrl E, vou dar um clique aqui na face dela de acordo com a orientação de rotação que eu quero e agora rotaciono ela na posição correta. Vou ver se ela está direitinho no zero aqui do térreo. Não, ela está com 14,6 centímetros elevada em relação ao térreo. Deixa eu corrigir isso aqui, deixa eu botar zero e deu, beleza. Agora a gente tem aí a nossa membrana. O legal é que esses formatos inteiros aqui a gente pode sair multiplicando eles para os lados, né, para fazer aí a nossa estrutura. Então, por exemplo, com ela selecionada, eu posso apertar Ctrl U. Aqui na janela de multiplicar, eu vou multiplicar arrastando, incrementando e desdobrando, vou dar um OK. E eu dou um clique para iniciar aqui a primeira distância da primeira cópia. Vou copiar aqui com 4 metros de distância e eu vou arrastando meu mouse para sair várias cópias aqui para cima. E agora eu vou no 3D para mostrar para vocês aí como que seria o meu projeto dessa minha cobertura, né? Olha só que interessante. Sem falar que a gente pode pegar ainda algumas, né, e intercalar a estrutura dela. Deixa eu clicar aqui na referência, deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado. Isso aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais. E assim a gente vai jogando, certo? Então é muito útil, né, pessoal? Até para fazer alguns detalhes de interiores, uma mistura aí de parede com forro, é bem interessante. Até alguns mobiliários de paisagismo também a gente pode fazer. O céu é o limite agora para a criatividade de vocês. Vamos voltar aqui em 2D e vamos modificar o nosso método de geometria agora. Vou pegar a membrana de novo e vou escolher o segundo método de geometria, que é o revolvido. Deixa eu pegar o primeiro método de construção aqui, o simples. E vamos lá, vamos criar essa nossa membrana. Eu vou dar um clique para iniciar aqui a construção dela e vocês vão vendo que eu vou construir a partir aqui do ponto central dessa estrutura, estabelecendo aqui o raio dela. Então eu vou estabelecer um raio aí de 5 metros, vou dar um OK, né, apertar o Enter. E agora eu vou fazendo aqui toda a curvatura até eu concluir aqui a construção dessa estrutura. E daí fica ao meu critério se eu quero fechar a forma, clicando aqui mais uma vez no ponto inicial, ou se eu quero concluir ela aqui antes dela ser fechada, certo? Vamos fazer das duas maneiras, ó. Primeiro eu vou clicar aqui para a gente finalizar ela. Agora eu vou fazer de novo com o mesmo raio, ó, 5 metros. E eu vou dar um giro completo e dar um clique aqui para finalizar ela. Agora vamos abrir o ambiente 3D. E olha só que interessante, a gente tem aqui ela inacabada também, né, com um recorte, como eu tinha mostrado para vocês. E aqui ela fechadinha. E o legal é que a gente ainda pode, da mesma maneira, o mesmo princípio, clicar aqui no vérticezinho dela ou na sua aresta da linha de referência e a gente pode, ó, modificar a forma dela. Olha só, a gente tem aí várias possibilidades, desde arquitetura até modelagem de outros tipos de mobiliários, como eu tinha comentado, mobiliários urbanos, mobiliários paisagísticos e por aí vai. Então, dessa mesma maneira aqui também, posso clicar aqui no vérticezinho dela e eu posso modificar a forma. Aqui nessa estrutura é bem interessante que a gente pode clicar aqui no vértice superior dela e a gente pode pegar aqui na paleta flutuante as opções de inclinar pelo eixo. Olha só que interessante. A gente dá uma inclinação aqui nela e ela fica bem diferentona também. A gente pode aí ter essa possibilidade então de fazer essa curvatura dela. Aqui também a gente pode clicar na aresta dele e a gente pode também modificar a angulação aqui dessa curvatura da membrana. Então se a gente acha que está muito angulado, a gente pode deixar aqui com um ângulo menor. E daí fica mais parecido aí com um guarda-sol, um ombrelone, uma cobertura um pouquinho mais convencional. Como eu comentei para vocês, realmente o céu é o limite aqui nessas possibilidades. Vamos lá para o 2D agora, mais uma vez, vamos continuar aqui com o mesmo método de geometria, só que agora a gente vai trocar o nosso método de construção para o detalhado. Então deixa eu escolher aqui essa opção. Eu vou desenhar o perfil da minha membrana que vai ser extrudado. Só que eu não vou desenhar ele inteiro, eu vou desenhar ele pela metade apenas. Então olha só, eu vou chegar aqui em planta baixa mesmo, e eu vou dar vários cliques para construir aqui a metade desse nosso perfil, de maneira planificada. E daí, quando eu chegar aqui em um resultado que eu achar interessante, eu dou mais um clique para confirmar aqui o último ponto, vou dar mais um clique no mesmo ponto mais uma vez, e agora eu vou dar um clique no eixo de espelhamento aqui desse nosso perfil. Então, dou um clique aqui nele mesmo, e vou puxando aqui para cima para espelhar ele, e dou mais um clique para confirmar. E agora ele vai me pedir aqui as informações do quanto eu quero extrudar esse nosso perfil. Se eu quero extrudar numa posição até metade dele, né, 180 graus, ou, por exemplo, se eu quero fazer ele inteiro, como se fosse um vaso, um item de decoração, por exemplo, eu poderia botar aqui 360 graus para ele rotacionar inteiro, né, e ser extrudado inteiramente. Por enquanto aqui eu vou botar 180 graus, só para vocês entenderem a lógica por trás do que seria uma cobertura a partir aqui desse passo a passo. Então vou dar um OK para confirmar e olha só, ele construiu aqui para mim. Deixa eu abrir o 3D e deixa eu mostrar aqui para vocês como ele só extrudou até metade.
tá? E olha só que forma interessante que ele acabou criando. Lembrando também que a gente pode modificar ainda dessa forma, né? Clicando aqui nos seus vértices, nas suas linhas de referência e escolhendo aqui as opções na paleta flutuante, das quais a gente quer modificar. Então, uma opção que eu acho sempre muito legal é clicar aqui no vérticezinho dela e pegar essa opção aqui de bolear chanfrar. Eu vou escolher a opção boleado e eu vou botar um raio aqui de 15 centímetros e eu vou aplicar aqui a todas as arestas. Então, dou um OK e olha só o que aconteceu. Ele deixa aqui a forma mais sutil, né? Toda arredondada nas suas arestas, fazendo aqui uma arquitetura bem interessante, bem mais orgânica. Olha só que legal. Lembrando também que a gente pode rotacionar aqui esse elemento à vontade. A membrana é um dos elementos de modelagem mais editáveis, principalmente em relação à sua rotação dentro do seu próprio eixo. Vamos repetir o processo agora, só que estudando 360 graus. Deixa eu voltar aqui para o 2D, deixa eu pegar aqui as mesmas definições e deixa eu fazer aqui como se a gente fosse fazer mais uma forma. Vou clicar mais uma vez agora para fazer o espelhamento, dou um clique para confirmar e agora eu vou botar 360 graus e OK. Vamos lá no 3D e olha só que legal. Vou selecionar ele aqui, dar um Ctrl D para jogar para cima e olha só, a gente tem aqui a forma em 360 graus. Com ela aqui para cima agora, vamos tentar rotacionar ela. Eu acho que uma maneira bem simples é a gente vir aqui em 2D mesmo e a gente pode aplicar aqui um cortezinho, né? Deixa eu vir aqui em ponto de vista, vou aplicar aqui um corte qualquer aqui na estrutura e deixa eu abrir aqui o corte, as definições atuais, deixa eu selecionar ela aqui, eu vou apertar Ctrl E e agora eu vou rotacionar ela aqui na posição que eu quero. Olha só, rotacionando em corte é muito mais fácil do que no 3D. Deixa eu abrir aqui o 3D de novo. Vocês veem que eu tenho aqui a minha cobertura na posição que eu quero. Olha só que interessante. E mais uma vez a gente pode clicar aqui no vértice dela e pegar a opção aqui de bolear e aplicar todas as arestas e daí a gente deixa bem mais sutil essa forma. Certo? Então, pessoal, eu mostro essa opção para vocês verem como vocês podem modelar qualquer coisa. Isso pode ou não pode ser um copo, um vaso ou qualquer outro item de decoração, por exemplo. Claro que pode. Ou se não, uma estrutura arquitetônica mesmo, fugindo um pouquinho aí das formas mais convencionais. Vamos agora para o 2D de novo para mostrar o último método de geometria para vocês. Então vem aqui, vou aumentar um pouquinho mais ainda aqui o meu terreno, vou pegar aqui a ferramenta membrana de novo e agora vamos escolher aqui a última opção do método de geometria regulado. Então vamos lá, eu vou chegar aqui agora perto do meu terreno, vou dar um clique para estabelecer o primeiro segmento, vou indicar aqui que ele vai ter 5 metros, então dou um Enter e agora vou estabelecendo aqui o segundo segmento, vou dizer que ele vai ter 10 metros e agora pressionando meu Shift para sair retinho, vou botar aqui 5 metros de novo e vou confirmar. Vamos ver lá no 3D como é que ficou. E olha só, ele é uma cobertura aqui, é uma membrana um pouquinho mais convencional se comparada às outras, mas aqui o ponto interessante é que a gente tem essas duas arestas aqui que podem ser modificadas mais livremente e que nos dão umas formas bem diferentonas. Então olha só, por exemplo, se eu quiser, deixa eu clicar aqui na aresta dessa forma mais curva para eu planificar ela, pegando aqui na minha paleta flutuante a opção de inserir novo vértice. Agora aqui com ela selecionada, deixa eu pegar aqui aquela opção de inverter a linha de referência para ela ficar na posição correta aqui em relação ao nosso solo, né, nosso terreno. E agora eu vou clicar nos vértices aqui das linhas de referência dela e com a opção aqui de mover o vértice, eu vou jogando ela aqui para cima. Deixa eu botar aqui uns 6 metros na primeira dimensão. Olha só que interessante como que ela fica. E aqui na outra deixa eu também fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui no vérticezinho dela e vou jogar para cima aqui também 6 metros. Olha só que legal, então. A gente tem uma cobertura completamente distorcida, seguindo uma forma nada convencional. Pode ser representada aí como se fosse um toldo ou como se fosse também uma estrutura de concreto um pouquinho mais flexível, né? Só um pouquinho mais flexível, né? E assim a gente consegue ter aí os nossos resultados, como vocês podem ver, pessoal. Essa é realmente uma ferramenta que eu indicaria muito vocês praticarem com ela. Deixa eu mostrar agora a última opção que a gente tem aqui para trabalhar com a membrana nesse método de geometria. Só que ao invés do simples, eu vou mostrar um método detalhado. E para isso eu vou mostrar um método mais específico que eu acho interessante, que é utilizando aqui duas paredes como referência. Então, deixa eu construir aqui as nossas paredes. Vou construir o primeiro segmento aqui com os seus 5 metros. Deixa eu jogar ela um pouquinho para o lado. Eu vou copiar para o lado com Ctrl D, Ctrl, mais uns 7 metros para o lado. Agora vamos lá no ambiente 3D. E eu vou pegar a ferramenta membrana com esse nosso último método de geometria, o regulado, só que eu vou trocar aqui agora o método de construção para o detalhado. Eu preciso primeiro dar um clique num ponto de referência aqui, que vai ser utilizado pela minha membrana, então eu vou dar um clique aqui na face dessa minha primeira parede. Agora eu vou desenhar aqui o segmento dela, então eu vou dar um clique aqui para iniciar, vou estender no meu mouse e vou dar um clique aqui mais ou menos numa posição aleatória aqui para ela para finalizar e dou mais um clique para confirmar aí a finalização desse segmento. Agora na minha outra parede eu vou dar um clique aqui na face
face dela, né, para utilizar como ponto de referência do meu próximo segmento. E olha só que interessante, ele já está me mostrando ali o segmento que eu fiz e como que ele vai se conectar com esse próximo segmento que eu vou fazer. Então vou colocar ele numa posição meio diferente aqui, meio aleatoriamente aqui no meio da parede e aleatoriamente aqui para o meio também. Então mais um clique para confirmar e mais um clique de novo. E olha só, ele construiu aqui essa nossa cobertura usando esses pontos de referência e conectando eles entre si. Com ela selecionada, deixa eu inverter de novo aqui a posição da linha de referência, para ela ficar mais de acordo na nossa modelagem. E agora a gente ainda pode clicar aqui nos vértices das linhas de referência e a gente pode reposicionar ainda onde a gente quiser. Se eu quiser jogar mais para o lado aqui em relação à parede, aqui também, olha só como parece um chicletão, parece um chiclete, né? A gente pode ir retorcendo ela cada vez mais, ela vai se adaptando. É muito interessante. Com isso, então, mais uma vez, a gente pode ter vários tipos de estruturas não convencionais. E uma coisa muito legal e muito especial da membrana também, pessoal, é que a gente pode inserir buracos nela com uma facilidade incrível. Olha só, vou chegar pertinho dela aqui no 3D mesmo, vou apertar com o botão direito em cima dela e vou escolher a opção aqui, criar buraco na membrana. E agora eu vou clicar na face dela e eu vou agora introduzir o primeiro ponto aqui do buraco. E aqui com a minha paleta flutuante eu posso escolher aqui um método que eu vou trabalhar, se vai ser aqui por segmentos retos ou segmentos curvos. Deixa eu pegar aqui um segmento de arco por ponto central. Eu vou estabelecer que esse aqui vai ser o meu ponto central e eu vou arqueando ele até o final. E olha só, fiz aqui um buraco nessa nossa membrana. Olha só a facilidade, pessoal. Isso é em todas elas, tá? Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, então, esse nosso vaso muito louco que a gente fez aqui. E daí eu clico com o botão direito aqui em cima dele e escolho a opção criar buraco na membrana. Daí, de novo, clico na face para estabelecer ela aqui. E daí agora dou um clique para introduzir o primeiro ponto. E vamos desenhar aqui agora um retângulo. Dou um clique para finalizar e ele construiu aqui pra gente. E olha só que interessante, pessoal. Eu posso selecionar aqui o buraco e vocês veem que ele tem aqui uma projeção, como se ele fosse um elemento que está cortando aqui essa nossa membrana de fora a fora. Vocês podem ver aqui. E o legal é que eu posso clicar nos vértices desse buraco e aqui na paleta flutuante eu posso modificar o formato dele, movendo o vértice, ou eu posso também editar o comprimento da extrusão. Olha só, deixa eu indicar aqui um comprimento menor. E daí ele vai furar apenas um lado. Olha só que legal. Ele não tá pegando mais ali aquela outra face. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O intuito dela foi dar uma introdução para vocês sobre essa ferramenta membrana, que é tão pouco utilizada, mas que pode render bons resultados nos projetos de vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Um abração.